Diálogo. O diálogo de hoje é com Paulo Freire. Faz de conta que sim. O diálogo de hoje é com São Francisco. O diálogo de hoje é com uma educadora, uma das líderes da expressão educação biocêntrica. É também hoje o diálogo com alguém que tem síndrome de Down. O diálogo de hoje também é com uma bordadeira. O diálogo de hoje é com uma das figuras mais importantes da nossa história, a história recente do país, do Ceará. É a militante de esquerda, é a psicopedagoga, é esta figura histórica, é prêmio Bertolucci. Eu me refiro à psicopedagoga Ruth Cavalcante, tão linda. Me dá a honra de estar aqui no nosso diálogo. Não, é um grande prazer também estar aqui. A educadora Ruth Cavalcante, referência na luta pelos direitos humanos, pelos direitos das mulheres e também na educação, chamada educação especial. Ela é psicopedagoga, formada pela Universidade de Colônia, com especialização no Brasil em educação biocêntrica e psicologia transpessoal. E ela é presidente da Fundação Centro de Desenvolvimento Humano, que trabalha exatamente com projetos na área de educação especial para a síndrome de Down e outros cursos também. Ela coordena cursos, ela é parceira da Universidade Estadual do Ceará, porque coordena cursos na área de educação biocêntrica. E são esses os temas. Por isso que eu disse que o diálogo hoje é com Paulo Freire, é com São Francisco, é com a bordadeira, é com a educadora que me trouxe todo esse material para pautar, para tematizar o nosso encontro de hoje. E eu vou começar por onde? Você decide. Vou dizer, hein? Eu acho que é pelo nome do seu programa. Diálogo. Então vamos começar aqui. Você foi muito feliz quando você nomeou o seu programa como Diálogo. Porque é o que nós precisamos. A humanidade precisa dialogar. Educação biocêntrica. Um movimento de construção, olha o nome, dialógica. Então, sem querer aqui ou querendo, sem querer querendo, ela colocou na mesa o primeiro objeto que me trouxe para a gente conversar. Porque o objeto tem no seu título o nome, a palavra diálogo implícita. Porque o nome do livro da Ruth Cavalcante é Educação Biocêntrica, um movimento de construção dialógica. Olha, Ricardo, esse teu título desse teu programa aqui diz muito também do que você gosta de fazer. Você não gosta de conversar? De dialogar? E eu também gosto. Eu disse, quando ele me... Por que o Ricardo está me chamando para esse programa? Eu acho que é para a gente conversar aqui, nesta mesa. É para a gente dialogar, né? Então, esse livro é um livro que a gente escreveu, não é meu só, eu sou organizadora, mas tem mais 4 autores. César Wagner, Fátima Diógenes, Cristiane Arraes e Cássia Regina. Exatamente. Então, é uma organização de uma proposta que nós já vimos trabalhando desde 1986. Fomos construindo a partir de uma análise da educação. O que é educação? Para onde é que a educação está indo? O que está acontecendo com os jovens educandos? O que está acontecendo com os educadores? Os educadores estão felizes na sua missão de educar? Então, a partir dessas reflexões, nós buscamos o que um cientista chileno chamado Rolando Toro chamou de princípio biocêntrico. Ah, o Rolando Toro, que é da biodança. Da biodança, exatamente. Sim. Então, ele já vinha construindo a biodança, porque desde a década de 60 que ele vinha construindo, que é uma coisa muito interessante, porque não veio da Europa para cá, pelo contrário. Saiu da América Latina para a Europa, para o resto do mundo, não é? Uma proposta de um cientista chileno. Então, Rolando Toro, ele pensou essa problemática que o mundo vive. Não só ele, como vários sábios da década de 60, não é? Por quê? Porque não havia satisfação entre as pessoas. As pessoas, a maioria das vezes, não estavam felizes, não é? E aí, o que era isso? Muitas vezes vem dessa visão antropocêntrica. O homem, eu digo o homem e a mulher estando no centro,
ele se sentiu Deus, né? Ele pode fazer tudo. E aí começou a agredir a natureza, agredir os seus próprios irmãos, né? E aí, quando Rolando Trouro traz esse paradigma, é uma mudança, assim, impressionante. Então aqui, o biocêntrico é educação biocêntrica, quer dizer, uma educação que compreende que a vida está no centro. A vida que está no centro. A vida, e não o gênero. Não o gênero. O gênero humano, digamos. O gênero humano, digamos. Então a vida leva em consideração os animais, as plantas, o ar, a água. Aí nós caminhamos pelo viés da ecologia, caminhamos pelo viés da espiritualidade, que é uma outra dimensão do ser humano. Né? E aí começamos a organizar uma proposta pedagógica em cima disso. E aí o Rolando, ele chamava de educação selvagem. Educação selvagem, eu digo, Rolando não tem a menor condição. Educação selvagem. Mas a gente entende, né? O que ele queria. Selvagem. Ele queria falar dos instintos. Dos instintos. Só que as palavras têm peso. Tem peso. Você imagine eu com a história todinha que tinha, abrir uma escola de educação selvagem. Não tinha condição. Então eu disse, por que essa educação não pode ser chamada de educação biocêntrica, já que vem do princípio biocêntrico? A princípio ele não concordou. Levou 3 anos para concordar. Eu provando na prática, porque eu tinha uma escola, um pré-escolar, provando na prática de que nós estávamos trabalhando com a educação biocêntrica e não com a educação selvagem. E na prática, o que é? Como é que se dá essa educação biocêntrica? Ela é muito vivencial. Parte da vida, do interesse da vida de cada um. De cada educando. De cada educando, de cada educador. O que a vida oferece, qual a relação do contexto em que eu estou vivendo, o contexto social, o contexto cultural. Tudo isso, essa educação leva em consideração. Mas ela tem um planejamento, ela tem um planejamento prévio, ela tem um... Como é que chama? Um currículo prévio. E ela tem uma base epistemológica. A base epistemológica não é só o Rolando com essa proposta vivencial. É o Paulo Freire, não é? Eu já tinha uma experiência longa com Paulo Freire. Paulo Freire, o segundo objeto. Olha, o bonequinho do Paulo Freire. Que está lendo o quê? O que o Paulo Freire está lendo? Pedagogia do Oprimido. Claro. Seu livro clássico, Seu né? livro clássico. É uma das referências. É uma das referências. É uma das bases epistemológicas, é o Paulo Freire. Que ele traz exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, o diálogo. Enriquecido pela experiência de cada um, pela vivência que cada um tem. Né? A troca de saberes, que é muito importante. Cada um tem um saber. Você tem o seu saber na sua área do teatro, das artes. Tem que considerar o saber de cada pessoa que você traz aqui. Você não faz isso? Isso é que é diálogo, Isso né? é que é diálogo. Então, o Paulo Freire, ele traz essa contribuição. E eu já tinha 40 anos usando essa ideia do Paulo Freire. Só que só o Paulo Freire e só o Rolando Trouro não era suficiente. E aí nós trouxemos o Edgar Morin. Edgar Morin. Com um pensamento complexo. A vida ela é simples, mas ela é complexa. Então, o ser humano tem várias dimensões. E essas dimensões do ser humano têm que ser consideradas na educação. Por que não se considera na educação a corporeidade? O corpo. O corpo como produtor de saberes, né? De saber. O corpo. Produtor e receptor de saber. Receptor de saber. E você que sabe isso pelo teatro, né? A importância, o tanto que o corpo pode falar. Pode dizer. Né? Então nós trabalhamos com a corporeidade vivida, o meu corpo vivido. Memória corporal. A memória corporal. E aí nós trazemos várias dimensões que o Edgar Morin contribui também. Assim que a educação biocêntrica ela tem essas bases epistemológicas aí. E existiu uma escola, Ruth? Não. Em que você aplicou isso? Não, uma escola de aplicação? Por incrível que pareça, nós já aplicamos na comunidade. Trabalhamos muito no Pirambu, no Lagamar, na minha cidade, em Pedra Branca. Trabalhamos nos movimentos sociais, por exemplo, no Bom Jardim. Trabalhamos nas organizações. E nós não temos uma escola. Teve a nossa experiência, que era a escolinha Rádio Sol, que durou 5 anos só. Mas daí para cá não teve. Nós estamos, inclusive, com essa proposta, tanto para a Secretaria de Educação do município, como para a Secretaria do Estado, de ter uma escola referência. Não uma modelo. escola referência, sim. Não modelo, uma Porque não referência. adianta ter só uma escola, é preciso que aquela escola seja incorporada, aquela experiência seja partilhada por outras escolas, óbvio, né? Sobretudo pela escola pública, não? Pela escola pública. Eu acho que é importante a gente se centrar na escola pública. Você já ouviu falar na Escola da Ponte? Sim. Não é lá em Portugal? Sim, em Portugal. É uma escola única e ela é referência para o mundo todo.
Então, por que não fazer uma referência aqui no Ceará, já que a educação biocêntrica foi desenvolvida aqui, já que nós temos toda essa experiência, uma escola referência. Então, isso nós estamos atualmente nisso. Até agora, nós formamos 6 turmas de pós-graduação junto com a UES. Ah, você também promove o Centro de Desenvolvimento Humano, promove cursos de formação de professores com essa ideia da educação biocêntrica. Junto com a ONG, que é Universidade Biocêntrica. A Universidade Biocêntrica trabalha junto com o Instituto Paulo Freire, que eu sou membro dela também, para que a gente possa formar educadores. A nossa primeira preocupação foi o seguinte: vamos formar pessoas. Hoje nós já temos quase 400 educadores biocêntricos formados nessas 5 turmas, 6 turmas. Então, agora está na hora da gente começar a colocar também uma referência escolar nesse sentido, né? Então, hoje nós estamos com essa ideia. E existem cursos de especialização em educação biocêntrica? Existe. Nós estamos abrindo uma turma agora em janeiro, no final de janeiro. janeiro. Universidade Estadual do Ceará? Na Universidade Estadual. Nós já fizemos uma turma com a UVA e 5 turmas com a UES. Veja aqui, ó, abri aqui ao acaso um capítulo do livro, capítulo 3, e veja, qual é o título? Educação Biocêntrica e a Dança das Palavras Geradoras de Vida. E aí, acho que aqui nós estamos colocando para dialogar 2 pensadores que são referências da educação biocêntrica. O Rolando Toro, né, com a palavra dança, e a palavra geradora tem a ver com o Paulo Freire, não? Veio daí. Não é? É. A palavra geradora, o Paulo Freire, quando criou essa ideia, é um ponto importante para desenvolver... Quer dizer, corpo e dança, corpo e palavra. E palavra, exatamente. Mas continue. Sim. Então, a palavra geradora de quê? Geradora não só de reflexão, mas geradora de vida. A palavra, ela tem um peso tão grande para as pessoas que você pode elevar a identidade das pessoas com a palavra, como você pode destruir. Não é? Então, nós trabalhamos com a construção das palavras geradoras de vida, que gerem vida para o aluno, que gerem vida para o educador. Eu estou escrevendo um artigo que eu não acabo de escrever nunca, é sobre as palavras bélicas que a educação biocêntrica, que a educação em geral usa. Bélicas? Bélicas. Quais, por exemplo? Público-alvo. Público-alvo. Alvo. Eu vou atirar em quem? Vou atirar em quem? O público está ali e o público é meu público-alvo. Pá! Exato. Os alunos levam pau. Alunos levam pau. Bomba. Meu curso está bombando. Meu curso está bombando. Tá bombando. Então, eu fiz um glossário de 30 palavras bélicas que nós usamos no dia a dia. Das palavras, ela tem peso. Né? Por isso que eu sugeri ao Rolando Toro, ao invés de colocar educação selvagem, educação biocêntrica, porque só em você dizer isso, você nunca leu nenhuma linha sobre isso, mas você sabe do que eu estou falando, não sabe? Biocêntrica, claro. Então. E veja, como nós deturpamos as palavras. Todas as palavras são lindas. Agora, o uso, a cultura... Aonde? Né, elas são lindas, mas a cultura que vai estigmatizando palavras. A própria palavra selvagem, selva, exato, né, é uma palavra linda, a selva, não é? A liberdade. Mas pela cultura nossa, e foi associada a algo brutal, a algo sem lei, a algo... Quando não é verdade. Né? Essas palavras que eu citei, se nós usarmos dentro do quartel, ela está ótima, né? Eu vou lutar. Eu vou lutar. Eu vou bombar. Vou bombar. Está ótimo. No quartel, tá bom. Agora, dentro da escola, não. Dentro da escola, não. Dentro da escola, nós temos que usar palavras geradoras de harmonia. Palavras que nos associa a temas da harmonia, da paz. Da integração. Da integração. Eu não preciso lutar pela paz. Lutar pela paz. Eu preciso viver a paz. Então, a nossa ideia é a vida a partir disso daí. Viver a paz já seria, entre aspas, lutar pela paz. Isso seria. E sem precisar de estar lutando, derrubando ninguém. Né? Lutando, então, competindo, confrontando. Exato. Então, nesse sentido, é essa construção que a gente... E aí o Paulo Freire dá uma contribuição importantíssima, porque o diálogo hoje, ele é talvez a maior necessidade entre as relações entre as pessoas. Inclusive, Ruth, veja a palavra aluno, já que você falou tanto dessa questão de palavras que geram vida, que geram ideias, e é verdade, né? A palavra aluno é a palavra professor. Né? Exato. Aluno é aquele que não tem luz. Aluno. Há controvérsias. Né? Algumas palavras... E professor não é aquele que professa, quer dizer, aquele que sabe. E o outro que vai falar para alguém que não sabe, para alguém que não tem luz. Para sair dessa polêmica, o Paulo Freire usou educador e educando, né?
Educador e educando. Então, é aquele que educa e o outro... E os dois interagem entre si. É uma relação recíproca de aprendizagem. E permanente, porque o educador também é educando. Também. Nessa compreensão biocêntrica, não? Exatamente. É eterno aprendiz. E o educando também é educador. Ele está educando também o educador. Tá. Senão não há dialogicidade. Não há. O Gonzaguinha que diz, é um eterno aprendiz, né? Nós somos eternos aprendizes. Eternos aprendizes. Daí a palavra diálogo, que está claramente na ideia. Da ideia de educação biocêntrica, diálogo. Exato. Porque o diálogo difere da conversa e do bate-papo e da entrevista. Difere completamente. O diálogo, pelo que entendo, é preciso que haja uma interpenetração, quer dizer, de temática, que eu esteja absolutamente aberto ao que você está dizendo e você também ao que eu estou dizendo. Exato. E que eu incorpore o seu discurso ao meu e vice-versa. Né? Quando eu estou lhe ouvindo, eu chamo da escuta ativa. Isso. Eu estou ouvindo mesmo, não lhe ouvindo para lhe contestar, mas para assimilar o que você está trazendo para mim. Para colocar o que eu disse em confronto com o que você sabe. Exatamente. E a gente construir algo novo. Uma terceira via. Isso é que Por isso que na educação biocêntrica nós não só chamamos ensino e aprendizagem. Chamamos aprendizagem e desenvolvimento, no sentido evolutivo do ser. Não é ensino, aprendizagem. É aprendizagem e desenvolvimento. Qual é a diferença? O sentido é evolutivo. Eu posso perfeitamente aprender algo e não evoluir para nada. Não é? Não cresci com aquilo. Eu não evoluí. Houve o ensino e aprendizagem, mas não... Não houve desenvolvimento. Não houve o desenvolvimento. Eu não dei um salto qualitativo na minha vida, né, da compreensão humana. Por exemplo, o Edgar Morin coloca hoje que, né, entre o estudo que ele fez dos 7 saberes necessários à educação do futuro, né, um dos saberes é a compreensão humana. Então, você pode dizer os 7? Posso. Então vamos lá. Vamos lá, os 7. Definitivo, segundo Edgar Morin. Ele trabalha com o pensamento como ilusão. A ilusão do pensamento, ou do conhecimento. O conhecimento como uma mera ilusão. Né? Muitas vezes o conhecimento está permeado de algo que eu não sei nem o que é. Porque a base do pensamento do Edgar Morin toda, dentro desse pensamento complexo, ele trabalha com a incerteza. É um dos 7 saberes. É a incerteza. A dúvida. Que certeza nós temos de nada? Não é? Então não é uma coisa ou outra. É uma coisa e outra. Eu estou feliz porque estou com você aqui, ao mesmo tempo eu estou tensa porque é um programa de televisão que nós não estamos só nós dois. Estou eu e você, mas aí não sei nem quantas pessoas mais. Né? Então, a certeza e a incerteza. Eu estou feliz e ao mesmo tempo... E certezas provisórias, porque a própria certeza da ciência é provisória. Provisória. Né? A ciência hoje conclui uma coisa, daqui a algum tempo poderá concluir outra. Já pode concluir. Então, Edgar Morin diz o seguinte, se tivesse mais tempo, porque ele já tem 90 anos, né? Embora já tenha escrito 60 livros e tudo mais, ele disse, eu quero me dedicar a esse item da compreensão humana. Porque o que nós estamos precisando é nos compreender um ao outro. Mas assim, só para citar o que seriam os 7, incerteza... Incerteza, a identidade universal. Identidade universal. A identidade do próprio ser. Identidade pessoal. Pessoal. A compreensão humana, a ética humana. A ética humana. Então são 7 saberes que eu não estou me lembrando aqui exatamente. Sim, não. Mas já temos uma ideia de por onde anda o pensamento. Nós fizemos uma conferência aqui, porque esse livro foi encomendado pela Unesco. Né? A Unesco encomendou esse livro. Qual? Esse, os 7 saberes necessários. Os 7 saberes. Ah, eu me lembro do lançamento. Foi feito inclusive aqui. Teve uma conferência em 2010. Em 2010, é verdade. Então nós entramos com a proposta da educação biocêntrica nessa conferência. Nessa conversa. Por quê? Porque era o seguinte, todo mundo concorda e por que não aplica? Não é? Todo mundo acha bom. E por que não aplica? E por que não aplica? Aí eu volto à pergunta. Por que não aplica? É difícil sair da rotina, do que já está pré-estabelecido. Não é fácil. Mudar um paradigma não é fácil. Então, mas também não há interesse aí de status quo, de manutenção do status quo, do poder, dos interesses econômicos, enfim. Também. E do rumo que a educação está tomando, né? Para onde é que a educação vai, o que é que eu quero formar. Né? Então, hoje, esse livro do Edgar Morin está sendo lido, estudado, reestudado, para que a gente possa aplicá-lo.
Porque é o seguinte, o papel da escola é esse, quer dizer, você tem uma... Claro que muda... A qualidade da escola é que vai mudar isso. Mas o sentido geral de uma escola é você ter um mundo aqui e preparar alguém, uma outra geração, para esse mesmo mundo. Se nós temos um mundo aqui todo deteriorado, a escola vai fazer a passagem para que isso se perpetue, né? Exatamente. Porque é interesse dela. Por isso que o Paulo Freire fala de que nós temos que transformar a realidade. Não é só fazer uma leitura da realidade. Ele diz, nós somos seres no mundo e seres do mundo. Mas o papel do professor é transformador. É transformador. Ele não pode ser apenas um repassador de conhecimentos. Não pode. E muito menos de técnicas. Muito menos de técnica. Então, é transformador da realidade. Eu preciso ser um transformador. Por isso que o Paulo Freire foi tão discriminado na época da ditadura. É um novo paradigma de escola, né? Totalmente. Não é uma escola para perpetuar o que já está. Pelo contrário, é para preparar pessoas para construir algo novo, mais aprimorado. Olha, quando o Gadotti foi abrir o Instituto Paulo Freire em São Paulo, ele chegou para o Paulo Freire e disse, Paulo, nós queremos abrir um instituto para guardar o seu legado e queremos saber se você concorda. Eles concordam plenamente, desde que ninguém seja meu seguidor nem meu discípulo. Desde que as pessoas vejam a minha obra para recriar. São poucos os teóricos que têm coragem de dizer isso, né? É. Você pode recriar. E aí nós tivemos coragem de recriar algumas coisas dele para aplicar na educação. Assim como vocês, tendo você à frente, vocês reprocessaram o pensamento para a educação, para o campo da educação, o pensamento do Rolando Toro. E também do próprio Morin nós trazemos aí. Eu tive com o Morin em Nantes, num encontro de educação biocênica internacional, né? Participei de uma mesa redonda com ele. Então, ele ficou de veras impressionado quando participou de uma vivência de biodança ali também. Uma vivência com 500 pessoas, num salão. E aí, na hora que nós estávamos conversando, eu disse, professor, eu sei que eu vou fazer uma pergunta até constrangedora no meio de 500 pessoas, mas eu queria que o senhor me dissesse, o senhor hoje o maior pensador da atualidade, participou de uma vivência que nós fizemos aqui, com a música, com o movimento, com a dança, e eu gostaria de saber o que aconteceu com o senhor nesse momento. Aí ele disse, já que você trabalha com palavras, eu posso dizer uma palavra? O senhor esteja à vontade. Ele disse, euforia diante da vida. Então o que nós queremos? É que uma pessoa de 90 anos, com o saber que tem, como o Edgar Morin, possa ser tocado e se sinta eufórico diante disso. E diante da experiência. Não é? Vivo, né? Vivo. Outra coisa que está aqui me ocorrendo é que, veja, eu estou diante de uma militante dos anos 60, líder estudantil, foi presa, inclusive, pela ditadura, que fugiu da perseguição da ditadura, numa fuga quase cinematográfica, não é? E veja, ela está falando de Edgar Morin, ela está falando de Paulo Freire, ou seja, pensadores dos anos 60, sim, né? Sim. Que eclodiram nos anos 60, que essa geração abraçou nos anos 60, e agora, 50 anos depois, ainda não conseguimos, não é? Exatamente. Realizar o sonho dessa gente, não? Você vê Edgar Morin com 90 anos, o Paulo Freire que já morreu. Foi com 80 e poucos anos. 80 e poucos anos. Eu queria que você falasse sobre isso, como o tempo demora a absorver, como a gente tem demorado a absorver ideias revolucionárias para pôr em prática, como nós ainda estamos nos anos 60, não? Num certo sentido. Eu não sei se é porque eu sou uma otimista inveterada, mas eu acho que nós fazemos muita coisa. Tem muita gente fazendo muita coisa. Tem muita gente. Você usar um meio de comunicação para dizer isso que nós estamos dizendo agora aqui, isso é uma forma, já é um avanço. Para quem viveu... Sim, o período da censura. A terrível censura que nós vivemos, né? Hoje nós podemos falar tudo, absolutamente tudo que nós queremos. Eu acho que é um avanço. Na educação, eu acho que houveram avanços enormes, muitos, né? Agora, nós temos que viver em permanente evolução. E você vê diferenças? Quer dizer, aquele pensamento que brotou, claro que essas pessoas continuaram pensando. O Morin produziu em 60, mas continuou produzindo e continua até hoje. Mas eu digo, como fazer uma comparação entre a matriz daquele pensamento em 60 e hoje?
A física quântica diz que a humanidade evolui em saltos, né? Eles chamam inclusive de salto quântico, que é uma transtase. Tudo a gente cresce em espiral. Para passar de um para outro, dar um salto de um para o outro, não é? Às vezes a gente tem que baixar um pouquinho, não precisa você fazer isso? Então, às vezes tem momentos que a gente está mais baixo, momentos que a gente está. Por exemplo, eu vejo a década de 60, nós demos um salto quântico. A humanidade inteira visualizou, ampliou a consciência de uma forma que interferiu em todas as áreas da vida humana. As músicas, né? No teatro, na literatura, na ciência, na medicina, no comportamento. Porque uma coisa gera outra, né? Liberação sexual. Liberação sexual da mulher veio a partir de onde? Anos 60. De uma década de uma contribuição científica da pílula. Da pílula anticoncepcional. Aí gera um comportamento, né? Que foi a liberação sexual. Então, uma coisa está interconectada com a outra. Então, nesse sentido, nós estamos em constante evolução, queiramos ou não. Muito bem. Botamos aqui na roda Rolando Toro, Edgar Morin, Paulo Freire. E no próximo segmento, no nosso diálogo com a psicopedagoga e militante, presidente da Fundação Centro de Desenvolvimento Humano, Ruth Cavalcante, eu vou colocar na roda para a gente falar de uma outra figura tão irmã, tão nossa, tão contemporânea. É sim, São Francisco. Só que ele é deitado assim, tá bom? Fazer com que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. A canção de São Francisco, a oração de São Francisco, parece até que eu estou num diálogo com uma religiosa, com uma freira, com alguém da religião católica. Não, mas é com alguém de formação, sim, cristã, mas é a presidente da Fundação Centro de Desenvolvimento Humano, a psicopedagoga Ruth Cavalcante, a militante de esquerda, a líder da JEC, da Juventude Estudantil Católica nos anos 60, que me trouxe, entre vários objetos para pautar o encontro, um São Francisco, mas com um detalhe curiosíssimo, é que o São Francisco não é assim que ela trouxe, o São Francisco dela é assim, e eu vou pedir que ela fale exatamente sobre isso. É um São Francisco deitado. Ruth, que significado é este? Tem isto, este objeto assim, este santo São Francisco deitado? Eu acho que você nem imagina por que eu trouxe esse São Francisco. Ele está dormindo, ele não está, vejam. Ele não está dormindo. Ele está assim ele mesmo. Ele está assim. Ele está descansando, ele está tirando uma soneca não, ele está fazendo a sesta. Ele está com preguiça um pouquinho, será? Não sei. Hein? Não, mas você sabe por quê? É porque São Francisco é meu padrinho de batismo. Você acredita? É mesmo. Você sabe que as famílias católicas, antigamente, elas tomavam os santos, Nossa Senhora, para ser padrinhos e madrinhas dos filhos, não era? Uhum. Como meu pai se chamava Francisco, então os dois, o papai e a mamãe, decidiram que São Francisco ia ser o meu padrinho. Quando eu era pequena, todo mundo recebia presente dos padrinhos e eu não recebia, né? Porque São Francisco. Então... Ainda mais que ele fez a opção preferencial pelos pobres. E voto de pobreza. Então a mamãe dizia, minha filha, você vai reconhecer. Uma hora você vai reconhecer o significado de você ter esse padrinho. E eu hoje me sinto uma pessoa privilegiada de ser acompanhada do ponto de vista de proteção, de guardião, por esse ser que foi um ser da época e ainda é hoje, como a representação da fraternidade, da humildade, da ecologia. Sim, sim. Da ecologia. Aqui. Ele é um santo ecológico. Olha aqui, ele está deitado e por sobre ele estão dois pássaros. Ele considerava todos os seres vivos como seres que eram seus educadores.
tem uma passagem que eu acho muito linda de São Francisco, que ele ia caminhando com os irmãos dele e chegou e parou. Como diz o cearense, empancou ali naquele lugar. Ficou parado, contemplativo. E os outros irmãos disseram, e agora? Não, vamos deixar ver o que acontece. E passou 1 hora, 2 horas. Disse, não, nós precisamos ir. Aí tocaram assim no ombro dele e disse assim, irmão, nós precisamos ir. Seguir. Ele disse, não, eu estou ouvindo as últimas lições dessa pedra. A lição do silêncio. Então, até com uma pedra, ele aprendia. Porque ele se considerava irmão da pedra. E a pedra tinha algo para ensiná-lo que era o silêncio. Então, essa percepção ampliada que ele tinha, eu considero que é uma visão biocêntrica. Tudo tinha vida para ele. E tudo era irmão dele. Sim, o homem é apenas nesse conjunto, não? Então, teve um tempo que, por exemplo, eu praticava pouco a religião católica, né? Praticava pouco, acho que não tinha nem tempo. Perseguida, passei 4 anos na clandestinidade em São Paulo. Você foi exilada, inclusive, você exilou. E passei 4 anos na clandestinidade em São Paulo. Você sabe onde era que eu ia descansar? Um lugar menos perigoso? Nas igrejas, em São Paulo. Entrava nas igrejas, me dava aquela tranquilidade, eu ficava ali. Era um tipo de oração que eu fazia em meio às minhas tarefas revolucionárias, digamos assim. E quando eu tive que escolher um nome para a clandestinidade, adivinha aí quem foi o nome que eu escolhi ligado a São Francisco? Clara. Clara, meu nome era Clara. Clara, a santa ligada a ele. Era, né? Meu nome era Clara. Clara. Porque eu vejo São Francisco... A apaixonada de São Francisco? Apaixonada de São Francisco, né? Tem uma história lindíssima. É de amor? De amor. De amor, né? Platônico. Né? De amor. Então, São Francisco é um arquétipo. Sim. Ele pode você nem ser católico, mas você não pode deixar de rezar essa oração. Essa oração é um hino. É um hino. Essa que eu abri o programa, abri o bloco, né? Então não precisa... Onde houver ódio, que eu leve... o perdão. O perdão. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Eu leve a fé. Não é? Então, pois é dando... Fazer com que eu procure mais consolar que ser consolado. Então, essa oração, o Leonardo Boff tem um livro inteiro só sobre essa oração. Que é uma oração que fala da fraternidade. Ruth, se você tivesse que comparar essas duas Ruths, ideologicamente, assim, como missão, como humana, as duas Ruths, a Ruth militante, que precisou ficar clandestina, perseguida pela ditadura, precisou fugir da ditadura para não ser massacrada, e a de hoje, com essa visão ecológica, ligada a São Francisco, enfim. Eu acho que é a mesma. Eu acho que a identidade da pessoa é única. Porque às vezes a cultura faz algumas adaptações, mas a minha identidade é a única. O que é que aquela queria, o que é que esta quer? O que aquela queria... Você comparar essas duas, botar essas duas assim frente a frente. Frente a frente, porque aquela queria, que as duas queriam era a mesma coisa. Era viver plenamente, era viver com inteireza, era viver a plenitude do ser, que não precisa de nada, não precisa de nada. A flor precisa de alguma coisa? Não precisa. O ser humano também não precisa de nada, basta que ele seja inteiro. Então, aquilo que eu fazia antes por um caminho, eu depois escolhi outros caminhos também, que é o mesmo objetivo. Era o caminho da luta armada? Não. Não, da luta armada não, porque eu vinha da AP, da Você vinha da AP, da Ação Popular. Da Ação Popular. Da que Ação tinha Popular um viés, e da JEC, né? E que tinha um viés cristão. Cristão, não pois é. Mas tinha a JEC. Era marxista-leninista, não é? Embora não fosse da luta armada. Pois mas há uma certa contradição, porque o marxismo... Aliás, acho que a geração de vocês juntou marxismo e cristianismo. Cristianismo, né? Era chamado socialismo cristão. O socialismo cristão. Não é? Porque havia até então uma separação muito clara. Era, a igreja a religião considerada como ópio do povo, como os comunistas como materialistas, não é? Porque acho que vocês fizeram essa ponte. Porque a JUC, que era a Juventude Universitária, mais amadurecida do que a JEC, né? A JUC chegou a um ponto que não dava mais. Ela teve que, inclusive a Ação Popular, ela veio das pessoas da JUC. O Betinho veio da JUC, não é? O Frei Beto veio da JUC. Então, o próprio Frei Tito esteve na JUC, lá na USP. Também, não é? Então eu fui presa com ele em Ibiúna. O Tito foi um dos que organizou o Congresso de Ibiúna. Então, em 68, 12 de outubro de 68. Exatamente. Nós fomos quase 1000 estudantes presos.
E a ideia era essa. Eu queria fazer isso e quero fazer isso ainda para a humanidade. Que a gente possa ser feliz dentro da simplicidade que este arquétipo ensina para a gente. O Frei, o nosso Francisco, o Chico. Veja, você disse pessoas que nem são católicas, mas que têm o São Francisco como um arquétipo, que é uma referência. É uma referência. Estou me lembrando aqui do Ayrton Monte, sim, que dizia que era assim, que andava com São Francisco. Pois é. Né? No cordão, né? É. Que admirava São Francisco, embora não fosse. Dizia que não era nem que era até ateu era. Exatamente. Ruth Cavalcante, a nossa dialogadora de hoje, essa que vem de uma geração, e ela é líder, uma das líderes dessa geração, que nos ensinou a juntar exatamente cristianismo e socialismo na JEC, na JUC, na Juventude Estudantil Católica, na Juventude Universitária Católica, e em tantos movimentos. Ela que foi tão perseguida na ditadura e se transformou pelo exílio na Alemanha, na psicopedagoga que ela é hoje, com especialização em educação biocêntrica e em psicologia transpessoal. Tem algum livro aqui sobre a psicologia transpessoal? Não, tem não. Mas isso aqui é uma outra dimensão da psicologia? É chamada a quarta força da psicologia, né? Então, é um viés da psicologia em que se leva em consideração essa dimensão também do espiritual, essa dimensão do que não é só os meus traumas, as minhas dificuldades ou as minhas facilidades ou o meu corpo. E nem a psicologia analítica do Jung. Do Jung, não. Do Jung. Então, ela bebe muito do Jung também, a psicologia transpessoal. Né? Mas não é exatamente uma psicanálise. Mas ela vai fazer o quê? Vai fazer regressões? Faz regressões também, faz a vidas passadas, faz. Ela vê uma outra dimensão. Ela trabalha muito com a ampliação da consciência. Por exemplo, isso veio do Jung, a intuição. A intuição hoje, ela nem as mulheres não têm mais. Que isso? Atenção, atenção! Nem as mulheres mais têm intuição? Por quê? Porque não tem tempo. Não tem tempo. Para você desenvolver a intuição, você precisa estar em estado de contemplação também. Para captar o mundo, para saber o que as coisas vão acontecer. Porque essa história de tempo é uma invenção humana. Né? O presente, o passado e o futuro é uma coisa só. Nós tivemos essa divisão cartesiana linear para entender. Mas não é nada de anormal eu saber o que vai acontecer daqui a pouco. Porque eu estou vivendo já no futuro. O futuro é agora. Eu acabei de falar, já é futuro. Não é? Então, você acabou de chegar no futuro acabou de chegar no passado. Exatamente. Então essa junção de passado, presente e futuro, ela é uma coisa só. Então nesse sentido... É preciso ter tempo. Ter tempo. E é preciso também uma educação para isso. Para isso. Não é? Porque também até a mulher que foi incluída aí no mercado de trabalho, etc., na industrialização, ela também a ela foi dada uma educação muito pragmática, muito exato. E aí, coisificante. Nós né? precisamos voltar ao que os antigos faziam. Não aquela meditação, assim, que a gente não sabe nem o que é porque veio do Oriente. Não, é um estado de contemplação que é preciso estar. Deixa eu ver se tem aqui esse estado, nesse outro objeto que ela me mostrou. São Francisco de novo. E aqui acho que tem sim um pouquinho do que ela está dizendo. Vejam aqui, ele contemplando aqui a natureza, os pássaros. Sim. Ele sozinho aqui contemplando também. Ele com um pássaro na mão olhando. Ele rezando ao sol. Ele com os bichos, com os pássaros, com os carneiros, com os cavalos. Ele andando de motocicleta, de bicicleta. Que nem existia na época dele. Que nem existia na época dele, bicicleta. E ele aqui sentado, sozinho, olhando, pensando. Tem um pouco, não? Tem, sem dúvida. Precisamos aprender com ele, exatamente. A ideia de que, pela prática, nós perdemos esse poder extraordinário de saber... Da intuição, Ruth? Perdemos. É grave isso que você está me dizendo. Que a gente chama de ampliação da consciência, de uma percepção mais ampla de tudo. Eu perceber o mundo de diversas formas. Porque toda a nossa doença hoje da civilização é uma doença de percepção. Como é que eu estou percebendo o mundo? Então, quando a gente muda a nossa percepção do mundo,
modifica completamente quais são os seus desejos, suas necessidades, o que é que nós queremos para ser feliz. É tão pouco que se precisa para ser feliz, não é? É pouquíssimo. Mudar o olhar sobre as coisas, sobre os coisas, fatos, sobre si mesmo, sobre o outro. Sobre o outro. Nós trabalhamos exatamente isso. São os níveis de vinculação. Como é que eu me vinculo comigo mesmo? Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Que significado tem eu estar aqui com você hoje? Quem é você, o outro que está diante de mim? Qualquer outro. Mesmo o outro que eu encontro uma única vez na vida. Até o outro que eu escolho para viver junto, não é? E a vinculação com o todo. Que é a vinculação com a sociedade, é a vinculação com o sagrado, com o divino. Olha que coisa linda trabalhar na educação a relação com o sagrado. É uma coisa incrível você descobrir que não é necessariamente uma religião, mas essa minha relação transcendente. Com aquilo que eu desconheço, com aquilo que está acima de mim. Está acima de mim. Com aquilo que eu não tenho controle, sobre o qual eu não tenho controle. Exatamente, que a gente chama de sagrado. Eu tenho uma que nos dá a dimensão da humildade, da nossa medianidade, né? Eu acho que eu tive muita sorte, Ricardo, de ter nascido em comunidade. Eu já nasci numa comunidade. Eu nasci com uma família de 20 irmãos. Né? Olha aqui, ela me trouxe os irmãos. A bordadeira, agora o diálogo é com a bordadeira. Fala, Ruth. Não, meu pai casou 2 vezes, né? Eram 7 filhos e a minha mãe teve 13. Aí... E aí estão meus 13 irmãos. Que eu aqui estão os 13? Estão, todos os 13. Quem e a mamãe você? Aqui iluminando no meio. Quem é você? Eu sou a 4ª. Aqui é a Maria Tereza, Haroldo, Neuba, Ruth. Isso aqui é o Loura. Essa lourinha aqui é você. Isso daí é porque nessa vida comunitária que nós temos, a mamãe ela é uma ritualística, né? E nós aprendemos os rituais com ela. Ritual de se sentar e bordar. Então, às vezes, tem irmãs assim, muito dedicadas às artes e outras muito dedicadas ao intelecto, à elaboração de livros, ser professor. Eu tenho 14 irmãos professores. 14 dos 20. Então, mas aí a gente se senta para bordar. Isso aqui, nós bordamos quando minha irmã Maria Tereza fez 70 anos, cada uma fez um pedaço de um panô e eu fiz esse. E isso agora, juntando com a nossa conversa, isso é o quê? Isso é uma atividade física que também produz... Mas é uma atividade de vínculo. De vínculo. Para manter o vínculo com a família. Para manter o vínculo com esse núcleo agregador. E produz saber. E produz saber. E produz. E é o corpo, né? Parece corpo. Uma atividade meramente braçal. E também a estética, a beleza. A estética, a beleza, produz um objeto de beleza. Foi para isso que você trouxe, quer dizer, para lembrar o primeiro vínculo. Embora a mamãe diga o seguinte, todo mundo aqui borda muito bem, mas a Ruth, ela não vamos exigir muito dela não, que ela gosta mesmo é de viajar e fazer discurso. As mães são lindas, mas elas definem às vezes nos axiomas. Aí eu fiz isso aqui para eu provar que com também... simplicidade. Olha, a Ruth não sabe fazer nada, ela só sabe viajar e fazer discurso. Mas aí eu fiz isso aqui para provar que eu sei também. Na prisão eu fiz várias obras de arte. E engraçado é que isso é um discurso também, né? Hein? Exato. Isso aqui é um discurso visual, né? Visual. Isso aqui é um discurso, isso aqui é uma narrativa, isso aqui tem um sentido. Exatamente. O discurso não está só na fala. É simbólico também. É simbólico. Você aqui no círculo, que é o movimento primordial, né, do ser humano. Exatamente. Diante do fogo, veja, isso aqui é uma cena milenar. Ela é ancestral. Né? E é o que a gente faz na biodança. Nós trabalhamos muito círculo na biodança. Círculo. Porque os povos antigos viviam em círculo. Os povos antigos viviam em círculo. Faziam roda para contar os sonhos de manhã, quando acordava. Faziam rodas para ensinar os jovens. E é tão lindo porque o ciclo, todo mundo fica igual, é uma ciranda. Não tem começo nem fim. Não tem começo nem fim. Não tem hierarquia. Não tem hierarquia. Aqui começa, exato. Né? Tudo, aqui puxa. É tudo ligação. É tudo ligação, é tudo vínculo. É tudo elo. Exatamente. Não é? Tem tudo a ver com a educação, com o sentido biocêntrico. Né? Exatamente. A vida no centro, a vida, né? O fogo no centro e a gente ao redor dele, né? Com o sagrado. O sagrado e o prosaico, o cotidiano também não tem a ver? Também tem. Porque estamos aqui no sagrado da fogueira, mas ao mesmo tempo é tão cotidiano. O popular e o erudito. O popular e o erudito. Tudo isso conectado, né? Conectado, exatamente.
Exatamente. Ruth, quais são os outros objetos que você me trouxe que eu tinha anunciado? É o livro Mariana, um facho de luz. Pela capa já estou imaginando tudo. É o livro da filha, de uma das suas filhas, a primeira filha da Ruth Cavalcante, que tem síndrome de Down, não é? Tem, A Mariana. E você tem o Centro de Desenvolvimento Humano, a Fundação Centro de Desenvolvimento Humano, que trabalha exatamente com crianças portadoras de síndrome de Down? Exato. Já trabalhou muito mais fortemente. Hoje nós trabalhamos com o desenvolvimento humano em geral. Em geral. Mas a origem do Centro de Desenvolvimento Humano foi a Mariana. Quando eu voltei do exílio... Da Alemanha. As escolas não aceitavam a Mariana. Então eu disse, não aceita, então eu abro uma escola. Então eu abri uma escola, liguei para minhas colegas, que tinham sido minhas colegas da UFC, e disse, olha, eu tenho uma filha que eu sou a favor da inclusão, eu quero que ela estude numa escola regular, e nenhuma escola aceita, eu quero abrir uma escola e queria que você fosse. Quando eu abri a escola, tinha 150 alunos. Crianças que não eram portadoras. E também portadoras. E também portadoras. Mas era, que era esse o objetivo? Era não segregar. Depois da NILDES, do Instituto Alencar, foi uma das experiências de inclusão, foi a escolinha Raio do Sol. Foi aonde a gente desenvolveu a educação biocêntrica. Mas só que ela precisava de atendimento especializado também. Precisava de fonoaudiologia, de terapia ocupacional, de fisioterapia. Então abrimos também o Centro de Desenvolvimento Humano com essa intenção. Só que o nome já dizia que a gente não ia parar aí. Desenvolvimento humano. Então ele ia se ampliar. Tanto que hoje ele é mais um espaço formador, onde nós juntos com a Universidade Biocêntrica, que também é responsável pela essa formação nessa área do princípio biocêntrico, a gente desenvolve praticamente todos os cursos que nós temos. E ela escreveu um livro, a Mariana? A Cássia Regina, que é uma educadora biocêntrica também, disse, Ruth, nós precisamos organizar a vida da Mariana. Cássia Regina Xavier de Andrade organizou os textos que a Mariana... Que tem da Mariana e que tem de várias outras pessoas. Dos terapeutas dela, dos amigos, do mundo político. Sobre ela, sobre a experiência dela, da Mariana. Ela hoje tem que idade, a Mariana? Tem 35. A princípio... 35 anos. Ricardo, a princípio eu disse, é uma exposição muito grande, fazer um livro sobre minha filha, mas quando eu comecei a ver o resultado, por exemplo, hoje, quando eu sou chamada para atender alguma família que teve uma criança com síndrome de Down, eu primeiro mando o livro. Lê esse livro aqui que depois a gente conversa. Então o livro hoje tem esse aspecto formador. Até onde pode uma pessoa que é amada, mesmo com as limitações que tem, se desenvolver e se incluir na família, na sociedade. Ela é eleitora, ela vota, ela trabalha no Centro Cultural do Banco do Nordeste, trabalha na Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura. Então, dentro do quadro, ela dá a sua contribuição. Então eu quero dizer uma coisa. Sim. Que agora caiu minha ficha. Eu já trabalhei com a Mariana. Aonde? Lá no Centro Cultural Banco do Nordeste. Deve ter trabalhado, porque ela é funcionária de lá há 5 anos. Eu vou fazer espetáculos, vou fazer aulas, espetáculos, Exato, palestras. Né? E tem sempre uma moça que vai fazer coisas para... Me atende, uma espécie de produção interna. Ela faz a produção interna. E eu não sabia que ela era, nem ela fala, que é a filha da Ruth, da minha Ruth. Porque, vejam, a Ruth eu homenageei, é uma honra ter a Ruth aqui. Eu fiz uma peça chamada 68.com.br sobre a experiência dessa geração, que eclodiu aí no ápice nos anos 60, em 1968. E uma das homenageadas é a Ruth. A Ruth é minha personagem, você é minha personagem. Não, e o interessante é que eu fui para aquela peça porque eu gosto de teatro e o tema também me atraiu. Só que eu não sabia que eu ia ser também homenageada. Não avisei. Mas foi uma emoção muito grande, uma gratidão muito grande a você. Olha aqui, e agora o diálogo é com a Mariana, porque tem um texto lindo dela aqui, sobre síndrome de Down. Veja o que ela diz, uma pessoa, com a letra dela, hein? Aqui é um facsímile. Uma pessoa com síndrome de Down é tratada como especial. É uma pessoa normal, mas é especial. Os planos dos meus pais era ter uma filha e ela veio com síndrome de Down, mas foi muito bem recebida. Eu vejo os outros casais, como os outros casos, casos como o meu, na APAI, onde eu estudo. Eu sou diretora de eventos da ProDown. Eu queria mais aproximação
dos parentes distantes, é isso? É. Dos parentes distantes. Texto da dialogadora de hoje, Mariana. Um abraço a ela, um beijo a ela. Agora, obrigado por me receber tão bem lá no centro, Banco do Nordeste, Centro Cultural. Agora, o desenvolvimento dela, Ricardo, se deve ao fato dela ser profundamente aceita. Aceita, Não integrada. só pelos pais, pelos irmãos, não é? A Sara e o Davi, que são os irmãos por parte de mãe. O João também tem 2 filhas, a Marina e a Maíra, que também tem uma relação de irmãos com ela. E ela tem a prerrogativa de ser a primogênita, mais velha. Então eles a consideram assim. É a filha de um casal famosíssimo que honra a história do Ceará, Ruth Cavalcante e o João de Paula, os 2 militantes aí. Tá aqui o João de Paula com ela, com a Mariana. Eita, nos últimos 4 minutos que nos restam do meu encontro com a Ruth Cavalcante, é a hora do objeto surpresa. Temos que mostrar o objeto surpresa. Tá aqui o meu para você. Cadê o seu? Aqui, tá que aqui. você trouxe e me entregou a produção. Ruth Cavalcante. É surpresa para você também, né? É surpresa. Ui. É surpresa. Já que você está abrindo o meu, olha aí. Olha o que eu trouxe para você. Ai, que coisa linda, um prato de água. Meu Jesus. Com a colher. Como o camponês, é porque não deu tempo a gente falar do MEB, do Movimento de Educação de Base. O camponês. Mas tá aqui, isso aqui tem a ver com isso. Isso aqui tem a ver com isso. Como o camponês come, como o camponês se alimenta. Então, na mesma hora que eu vi o prato, me lembrei dos meus alunos do Movimento de Educação de Base, como era. Ela lembrou da comida. E eu trouxe para pautar a falta de comida. A falta de comida. A fome. A fome. A fome de saber, não só de comida física, mas a fome, a falta de oportunidade. Mas é um absurdo num mundo como hoje, século XXI, a gente tem milhões e milhões de pessoas. Não, o prato tá assim, vazio. O prato vazio. Eu trouxe a Cheia, ela vai falar sobre isso, sobre sem terra, sobre os camponeses, exatamente, sobre a fome, hein? É porque não deu tempo a gente falar do Movimento de Educação de Base. Mas isso toca. Foi a maior experiência que nós tivemos de educação no Norte e Nordeste e que eu vi isso, esses pratinhos na mesa das pessoas. Deixa eu ver o que a Ruth Cavalcante me trouxe. O que ela me trouxe, meu Deus? São Francisco num palito de fósforo. Ai, São Francisco em miniatura. Vem aqui, corta aqui. Olha. Num palito de fósforo. A arte dos nossos artesãos. A reprodução de São Francisco. Mínima, uma beleza em miniatura. Hein? São Francisco. Oh, mestre, fazer com que eu procure mais. E também nós temos também o nosso Francisco de Assis, o nosso Francisco de Canindé, né? De Canindé, que é o mesmo, né? Que é o mesmo, é o né? mesmo. Meu São Francisco de Canindé é um poderoso, eu tenho muita fé. Isso é um canto, isso é um bendito, assim, lá de São Francisco de Canindé. Fiz uma promessa, vou lhe pagar na sua matriz, no meu Ceará. Sou cearense, moro pertinho da sua cidade e lá eu vou sozinho. No cearense sou um sofredor, Francisco das Chagas. Aí junto o meu com o seu. Ai, junto o meu com... Olha aí, São Francisco, que nos ensine. Como esse é o educador básico, não? Exatamente. São Francisco? Sem dúvida. E pós-contemporâneo, porque nós não conseguimos ainda alcançá-lo, tudo que ele queria, não? E quem está se aproximando disso são aqueles que defendem a educação biocêntrica, a educação tendo não a pessoa, o antropocêntrico, mas assim a vida no centro. Um beijo, obrigado. Ruth Cavalcante, pela sua muito obrigada honrosa presença. Muito obrigada pela sua sensibilidade. Honrosa presença. Eu queria obrigado a você e agradecer a sua existência. Nós precisamos de gente assim, que tem esse compromisso fiel a si mesmo, que atravessa a sua vida em tom de um ideal de construção para o outro, do outro, de todos nós. Na próxima semana a gente volta com mais uma ode, com mais uma apologia ao diálogo.